Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Agora, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1, onde vamos aprender sobre a criação do homem e da mulher e sobre a salvação, o que é ser salvo. Vamos então ao versículo 1 de Gênesis 5, que diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então aqui uma recapitulação específica sobre a criação do homem. Então, o livro das gerações de Adão, o primeiro homem, a partir, quer dizer, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Essa semelhança é como a geração de um filho. Nós temos realmente toda a relação de Deus com o homem, com a humanidade, no modelo do Pai e o Filho. Então, Jesus Cristo, o Messias, ele é chamado de o primogênito de toda a criação. É realmente como Deus cria uma terra para que nela possam habitar os seus filhos. Então, os filhos de Deus vão herdar todas as coisas do Pai. Vários conceitos que a nossa natureza humana desenvolveu e foi administrando vêm da própria criação de Deus, do modelo de Deus. Deus criou assim. Deus criou para isso. Então, Deus criou para que se formasse um modelo de família. Um pai, o filho, Jesus é o modelo, a relação de vida, de amor, de cuidado é do pai para o filho, e de obediência, de correção, de justiça, de aprender é de um filho para com o pai. É Cristo obedecendo ao pai, fazendo a sua vontade, como o pai obedece ao filho. É o pai gerando o filho, é o pai se alegrando com o filho, cuidando, guardando. Então Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, como um filho. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então, na segunda narrativa do Gênesis, o homem e a mulher são criados juntos, homem e mulher os criou, já para que na terra houvesse também a figura da mãe. Então, para a formação da carne, da vida nessa terra material, Deus criou a mulher. Então, como mãe, homem e mulher os criou e os abençoou. Então, toda uma provisão de crescimento, de vida com abundância, de alegria, já vem nessa bênção. A bênção de Deus que enriquece. Então, Deus criou o fruto que se multiplica, que gera, que também produz a 100 por 1. Então, o homem foi criado para viver numa terra de abundância. Não adianta tentar impedir este mover, pois já é da origem, é da criação, é da ciência, é da lei da natureza. Vai produzir em abundância, o homem vai conseguir sobreviver, porque ele é abençoado. Ele tem a bênção multiplicada, a provisão multiplicada, a alegria multiplicada, vida multiplicada, porque Deus criou com amor. Deus criou para abençoar o homem. E a mulher, homem e mulher os criou e os abençoou. Então a família, homem, mulher, filho, geração, é abençoada para conquistar, para crescer, para dominar a terra. Então a queda do homem amaldiçoou a terra, mas o homem e a mulher continuaram abençoados e com o trabalho, com o suor do seu rosto, com a dedicação, ele vai aprender e vai vencer, e vai conseguir sobreviver de uma forma sempre considerada abençoada, com alegria, com ampla possibilidade de conquista da terra e de viver bem nessa terra que Deus criou. Versículo 3. E Adão viveu 120
e 30 anos, e então gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Por isso nós podemos afirmar, e o fizemos com toda a convicção da palavra de Deus, da sabedoria do Espírito Santo, da revelação, de que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez como filho, gerando um filho, com a imagem do filho. Cristo é o Filho de Deus, Jesus é o Filho do homem, é o Filho da criação de Deus, é o primogênito da criação de Deus, foi o primeiro, unigênito, foi gerado somente ele. Depois Deus criou o restante da humanidade. Então Cristo é a palavra de Deus, é Deus na palavra. Quando diz que ele era Deus, ele estava com Deus, ele era a palavra de Deus, ele faz parte de Deus, ele é o Filho de Deus, gerado por Deus, criado por Deus. Então o homem também, por isso aqui no versículo 3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. Então quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, é o mesmo que é dito a respeito do filho, dos filhos que Adão começou a gerar. Foi criado o homem à semelhança de Deus. E o filho de Deus, o filho do homem, o primeiro Adão, Cristo é o segundo, e ele é o filho primogênito da criação, agora é o filho no espírito, ele veio em carne, e vamos aprofundar toda essa revelação da carne e do espírito. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Qual o nosso potencial? De um dia nos tornarmos filhos de Deus. Isso acontece em Cristo, quando somos batizados com o Espírito Santo. Então, tendo o Espírito Santo de Deus, somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, após a morte de Abel, Caim sumiu pelo mundo, foi viver de forma errante, formou família em outros lugares. Então, Deus deu ali a Adão o seu filho, novo filho, Sete, filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então aqui nós temos revelado que realmente fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com potencial para agora sermos filhos de Deus pelo Espírito, que em nós habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito do alto, o Espírito de Deus. Então temos agora essa convicção, esse testemunho do Espírito de Deus, somos filhos de Deus também, pelo Espírito que já habita em nós. Posteriormente, então, na descendência de Adão, que vai sendo narrada no capítulo 5 de Gênesis, nós chegamos a Gênesis 5, 21 a 24, que diz assim: E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então nós temos aqui uma relação do homem aproximando-se de Deus. Então esta é a salvação, é andar com Deus. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então ele agradou a Deus, passando a andar com Deus. É uma característica, quem é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar em nós e vem guiar nossos passos. Guia nosso pensamento, guia nosso entendimento, guia nossas reações. Então temos o controle do Espírito de Deus. O Espírito controla o corpo. Nosso espírito humano, também dado por Deus, também chamado de parte de Deus. A parte de Deus é o Espírito que volta para Deus que o deu.
e a carne volta ao pó, como era. Então essa parte espiritual é a parte celestial, é a parte de Deus. Então, pelo Espírito, nós podemos andar com Deus, porque Deus é Espírito. Então, se o nosso Espírito está prevalecendo, Deus está aqui. E a nossa parte espiritual, e tendo o batismo com o Espírito Santo, recebendo esse poder, nós agora podemos dizer que realmente, como está escrito na palavra de Deus, andou Enoque com Deus. Ele vai pensar o que Deus quer que pense, o que Deus ensina. Ele vai aprender de Deus, pelo Espírito de Deus. Ele vai conversar com Deus. Nós continuamos com a nossa vida, com a nossa autonomia. Mas agora, antes de se consumar, antes de falar, antes de decidir, antes de dar um passo, o Espírito Santo de Deus, ele está compartilhando conosco esse andar. Nós andamos com Deus. Eu, para dar um passo, é um passo que eu quero, juntamente com esse passo aprovado por Deus, pelo Espírito de Deus, que então vai consumar este passo. É um passo abençoado, é um passo de sabedoria, é um passo na presença de Deus, é um passo com Deus. Andou Enoque com Deus. Vemos aqui então o destaque para a expressão do andar, do mover, que vai incluir o pensar, o planejar e o agir, tudo na direção do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Junto com Deus, nós vivemos com Deus. Como nós somos o corpo, somos o templo, e Deus veio soprar o Espírito em nós e nós nos tornamos alma vivente, isso é uma prova de que nós temos o potencial para ser morada do Espírito, morada espiritual. E Deus habita em nós. Então, desde o princípio, a vontade de Deus é habitar conosco, estarmos com Deus, é andarmos com Deus, é sermos filhos de Deus em espírito. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, então o espírito prevalece. A carne é fraca, o espírito prevalece e nós andamos nos passos de Deus, de acordo com o ensino de Deus, com a vontade de Deus. A minha experiência é exatamente esta. Então nós temos na palavra de Deus que essa experiência vai comprovar a palavra. A palavra vai se tornar viva, vai acontecer. Nós vamos ler na palavra, andou Enoque com Deus. E nós podemos ter essa experiência de andar com Deus. Então o que significa andar com Deus? Nós podemos viver isso. O Espírito de Deus vem e nós começamos a perceber que ele já habita em nós. O seu Espírito já está habitando em nós. Então nós já temos movimentos, nós já temos inspiração, palavra, pensamentos, mas também movimentos reais, atos, gestos, conduta, atividades como esta, de trazer toda a palavra de Deus, temos a revelação de toda a palavra de Deus. Isso já é o Espírito de Deus habitando em nós. É Ele quem nos dá essa motivação, essa força, essa inspiração, esse chamado. Somos escolhidos de Deus e Deus então nos capacita com o poder do alto, o batismo com o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo nos guia, nos faz mover, nos faz falar, nos dá a palavra, nos dá a sabedoria, inteligência espiritual. A maioria dos dons são relacionados à palavra. O dom da palavra, o dom do ensino, o dom da pregação, o dom da ciência, o dom do conhecimento. É como Jesus, ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus, e saiu pelo mundo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então está tudo aqui nesse texto de Gênesis 5. Filho de Deus, Jesus é a luz, que Deus disse haja luz. Então Jesus é esse verbo de Deus que vai levar essa luz, que vai resplandecer. E Deus viu em Cristo, seu Filho, ali a criação. Tudo que foi feito a partir dele, da luz. Então, em Cristo, tudo foi criado ali. Deus se agradou da luz, viu que a luz era boa. Então, Jesus é essa luz. E ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, como disse João Batista, aquele sobre o qual viste desceres
O Espírito em forma de pomba, pousar sobre ele a pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então ele vai consumar, ele é maior porque ele vai consumar a obra da redenção do ser humano, é Deus conosco, é a presença de Deus. Essa é a salvação, é andarmos com Deus, é vivermos eternamente com Deus, na presença de Deus, guiados por Deus, aprendendo de Deus, com o poder de Deus, com o Espírito de Deus, para nos guiar em toda a justiça e toda a verdade. O amor de Deus derramado em nós pelo Espírito. Então, o melhor de Deus, do céu, a maior riqueza do céu, a presença de Deus. Então, o Espírito vem, toma posse da morada. Somos morada de Deus, do Espírito Santo, literalmente. Não é figurado, não é poesia, não é simples ortodoxia ou simples interpretação hermenêutica, o que for. É real, é verdadeiro. É o que nós fazemos com o nosso espírito, com o nosso corpo, agora nós fazemos juntos com o Espírito de Deus. As coisas agora mudaram. Nós nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito de Deus. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Temos a revelação do céu, temos visões do céu, vemos o céu, a morada dos anjos, a cidade dos anjos, o que há no céu, os céus. Já conhecemos a organização, grande parte, não toda, e temos o potencial de entendermos tudo. Temos a unção do santo, sabemos tudo. No potencial, se o Espírito de Deus se move em mim, eu posso falar, responder. Jesus mesmo prometeu: não estejais ansiosos pelo que haveis de responder quando fores levados diante das autoridades, porque o mesmo Espírito Consolador que eu rogarei ao Pai, e ele virá habitar em vós. Ele vai dizer, ele vai falar por vocês. Ele vai dar argumento, ele vai dar resposta, ele vai dar a palavra, ele vai começar a falar. Ele vai habitar, vai morar, vai estar junto de vocês, morando aqui junto com o nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele está nos orientando o tempo todo, nos guiando. Nós realmente, literalmente, andamos com Deus. E vamos continuar estudando dessa forma, agora no capítulo 5, versículo de número 29, que diz assim: a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então aqui, para o pai de Lameque, que é um descendente de Matusalém, que é um descendente de Enoque. Então nós temos aqui essa promessa também da vinda, do nascimento de Noé. Então, com Noé, o filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, que foi levado por quanto Deus para si o tomou, porque andou Enoque com Deus, temos aqui uma promessa do nascimento. Quando ocorreu agora o nascimento de Noé, dizendo: este nos consolará, que é uma palavra também referente ao Espírito Santo de Deus, o Consolador. É o que vai andar conosco, é o que vai habitar em nós. Então Noé já seria um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Noé será diferente dos demais filhos de Adão, de Enoque, de Matusalém. Então virá Noé, esse vai consolar, porque ele vai trazer o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus. Para ele construir a arca, ele teve a revelação da arca. Os animais, a conduta dos animais, trazer os animais, tudo aquilo só foi possível porque Noé é um escolhido de Deus, é mais um que vai consolar, ele vai agir na direção do Espírito Consolador, do Espírito de Deus, nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho, porque estava sempre tudo muito confuso no mundo, tudo muito difícil. Então, na vida de Noé virá sabedoria,
Com Noé vai estar a unção, a direção do Espírito Santo, o ensino. Então a arca no meio do dilúvio é a sabedoria de Deus no meio da confusão, do pecado, da desobediência, da maldade, que nós vimos lá no estudo anterior. Nós vimos sobre a serpente que vai comer o pó, vai rastejar, e os filhos do diabo, os filhos da mentira, andam como a serpente no meio da confusão, da intriga, da mentira, do engano. E há uma nuvem de poeira subindo, levantando poeira e causando essa cegueira na terra. Por isso estão passando vergonha, estão morrendo, estão em guerra, estão morrendo de fome. E há confusão de instituição, confusão política, confusão econômica, confusão de filosofias, de ideias incrivelmente ignorantes, que estão levando nações à perda dos seus filhos, à morte, ao sacrifício dos filhos, matando gerações com coisas oriundas desse pó, dessa morte, dessa cegueira, dessa ignorância do pecado, de andar totalmente contrário à vontade de Deus. Estão se autodestruindo, estão causando revoluções, guerras e mortes por toda a terra. Noé vai promover o consolo. Então, quando vem o dilúvio, tem Noé ali com a sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus. Podemos já antecipar que Noé foi batizado com o Espírito Santo para ele ter a mensagem de Deus, o tamanho da arca, as coisas que deveriam ser colocadas ali para compor os andares, a alimentação, tudo para funcionar em uma arca no meio de um mundo confuso, um mundo perdido. Então Noé é anunciado como alguém cheio da sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus, para consolar, para consertar, para trazer uma palavra agora de paz, de vida, de orientação. É como estamos aqui fazendo. Vamos agora então ver o capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículos 3 até o 9, que diz assim a partir do versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então existe lá, por exemplo, em Joel, a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. A carne precisa deste consolo, dessa direção do Espírito. Derramarei do meu Espírito, do poder do Espírito. Porque aqui, então diz o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ele é confuso. Ele tem aspirações simplesmente carnais. A aspiração da carne, ela naturalmente, ela é animal, ela é avarenta, ela é gananciosa, ela tem medo de morrer de fome, ela tem medo da morte. Então isso leva as atitudes da carne a serem animalescas, destruidoras, destrutivas. Ela pode devorar o seu próprio filho, o seu próximo. Ela tem já essa característica, tendência para o mal. Se o ser humano tem o conhecimento do bem e do mal, nós vemos aqui que a tendência leva agora na corrupção da raça humana, leva para um total caos de morte devido a esse conhecimento do mal pela carne. Então a carne, para se sustentar, para ter garantias, ela é extremamente voraz. Ela vai pegar do outro, ela vai destruir o outro para ocupar o seu lugar, para tentar sobreviver no meio deste caos. Então não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. E a carne, nesse desejo desenfreado, que a Bíblia chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a carne, neste terror para sobreviver, ela vai apagar o espírito, vai deixar as coisas do espírito, as coisas do céu de lado. Ela não vai dar lugar ao espírito. Ela vai querer comer, viver, sobreviver, prevalecer, ter poder da carne.
Então não há lugar para o espírito. Então não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. É Deus querendo falar, é Deus querendo acalmar a carne, Deus querendo dirigir o homem na carne, mas a carne não para ouvir, não consegue se acalmar. Então não tem como o espírito contender nesse sentido com a carne, esse espírito humano. Somente quem tem fé em Cristo clama, se entrega e é batizado com o Espírito Santo, então tem vitória. Então o Espírito de Deus tem poder para vencer e dominar e dirigir o homem. Então, dirigido pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, que não é esse espírito aqui do homem, que é dominado pela carne. O homem tem espírito, mas o espírito é como morto. Ele é um morto espiritual. Porque quem vive é a carne, são os desejos da carne, a voracidade, a ganância da carne. Então, com o batismo com o Espírito Santo detém o controle. Ele nos guia, ele nos ensina. Ele nos ensina a ganhar, ele nos ensina a viver, ele nos ensina a trabalhar, como foi profetizado a respeito de Noé. Ele nos consolará do trabalho que nós tivemos, do sofrimento, das angústias desse período de tribulação após a terra ser amaldiçoada. Como a terra, nesse sentido, foi amaldiçoada, o homem assume já desde cedo uma necessidade, ele pensa ter uma necessidade voraz de lutar pela sobrevivência da carne, em um mundo em que a morte está sempre rondando. Está sempre aparentemente muito perto, a pobreza, o fracasso, a morte, como consequência do pecado. O dia que deles comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Morrerás também tendo uma vida de baixo valor, uma vida de dor, de sofrimento, de suor, de trabalho. Mas quando o homem nasce de novo, a mulher, quando somos batizados com o Espírito Santo de Deus com poder nos guia, nos ensina, nos acalma, nos traz paz que o mundo não dá. É a paz do domínio do Espírito, a paz de sermos espirituais, é a paz de entendermos as coisas pelo Espírito, olhando para o alto, entendendo a Deus, a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que Deus fez foi diminuir o tempo de vida, de 900, 800 anos para 120 anos. Foi aqui declarado que seria o máximo que um homem e uma mulher poderiam viver, conseguiriam viver, se cuidando certamente, muito bem, chegarão a 120 anos. Mas nós vemos aqui, por exemplo, agora no versículo 5, escrito o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, com esse conhecimento do bem e do mal, e o homem na carne, o homem terreno, é diabólico, é animal. Tiago diz isso. Então se tornou má continuamente, a carne dominando, o pânico, o terror, o medo da carne, faz com que essa maldade para sobreviver de qualquer maneira, da pior maneira possível, matando para sobreviver, roubando para sobreviver, assumindo o poder geral, querendo impor a sua vontade soberana, ditadora da carne sobre o mundo. A sua, se a sua família for a mais forte, se a sua nação for a mais forte, domine o mundo, para que as coisas da sobrevivência da carne venham primeiro para você. Então você primeiro começa a garantir a sua sobrevivência. Então o seu coração, os seus pensamentos, sua imaginação, tudo se tornou mal. Era má continuamente. Então Deus está aqui agora falando no versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então este homem sobre a terra, este homem carnal, essa terra material, onde está um homem que agora, com o mal se multiplicando, e o seu coração, o seu pensamento,
sendo mal continuamente, então já não havia mais o que fazer nessa relação da carne com Deus. Então a carne, o sangue, este pecado, este homem pecador, este homem ganancioso, ele não agrada mais a Deus em nada. Deus se arrependeu, perdeu o seu valor, ele é cego, ele é nu, ele só causa vergonha para o céu, só envergonha. Ele anda nu, ele é mau, ele mata, ele rouba o semelhante que produziu, que trabalhou, agora ele quer para ele sobreviver. Lutando contra a morte, o medo da morte dominando e gerando mal. E ele agora já tem uma mente corrompida. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Foi a corrupção da raça humana. Toda a humanidade corrompida, pensando mal, a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Ele é extremamente egoísta. Algumas nações querem ser mais poderosas do que as outras para que sua cidade apenas, a capital onde ele nasceu, onde o ditador mora, nasceu, que ela seja suprida de todo o alimento, de tudo que precisa e não seja ameaçada por mais ninguém. Então essa é a carne prevalecendo. Então Deus decidiu destruir o homem feito sobre a terra. Aquela primeira terra sem forma e vazia, então estava neste mesmo caminho de destruição, de se tornar sem forma e vazia. Então Deus se propôs a destruir. Disse o Senhor, versículo 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Tem os céus dos céus e a terra. Essa parte da terra, Deus resolveu destruir. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Vou limpar a terra dessa criação que conheceu o bem e o mal, e a carne realmente vai dominar a partir do pensamento do mal. Ela não vai pensar em mais ninguém, ela só pensa nela e se guardar para que ela se proteja, ela destrói todo mundo, ela está contra todo mundo. Então Deus vai destruir essa carne que criei sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Se é para o mal, se vão viver com o mal, não vão viver comigo. Não precisa, não há razão, não tem alegria neles, não vejo razão mais para a vida na terra. Porém, há uma luz no fim do túnel, uma esperança, uma luz brilhando. Qual é? A do batismo com o Espírito Santo. É o homem cheio do Espírito Santo. É o que está aqui no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé agradou a Deus. Então, Deus decide destruir. Está escrito aqui, versículo 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. E desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas como que, em uma última olhada, os olhos do Senhor passaram por toda a terra, ele encontrou alguém que lhe agradou. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É que é uma graça invertida do que nós costumamos falar de graça. Seria a graça que nós costumamos falar. A graça de Deus sobre nós, o favor imerecido veio. Deus resolveu dispensar graça sobre um homem, sobre Noé. Não é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É o que está na Bíblia, mas não está na doutrina protestante. Não foi trabalhada, mas nós trabalhamos a Bíblia toda. O dom do Espírito Santo nos dá a condição para isso. Então Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus se agradou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus viu que Noé tinha o potencial da fé. Então, a obediência a Deus, o temor a Deus,
andar com Deus. Agradou a Deus. Esse tipo de homem, esse estilo de vida, essa forma de viver, agrada a Deus. E Deus então vai preservar uma família a partir de Noé, da sua criação, da sua educação, do seu pai, da profecia que veio sobre ele, que seu pai fez na sua vida, que Lameque fez, filho de Matusalém, filho de Enoque. Então profetiza que Noé será um homem cheio do Espírito Santo. Ele nos consolará. Ele vai trazer uma organização, uma justiça, uma vida equilibrada, uma vida com temor ao Criador. E é exatamente isso que Deus vê. Diz aqui agora então o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Veja que há um recomeço em Noé. Há um recomeço no Consolador. Há um recomeço na graça da vida que agrada a Deus. No homem que serve a Deus, vereis novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então não é só aquela graça que vem do céu. É o agradar a Deus que vem do coração, que vem de dentro, que vem da vida, que vem do temor, que vem da fé, do amor. Sereis conhecidos de todos pelo amor, dos frutos das obras. Veja o encontro, tanto da graça de Deus, achou graça aos olhos do Senhor. Então, os olhos do Senhor, olhos de graça, de misericórdia. Então, se houve uma faísca de luz, uma centelha, foi suficiente para o perdão, para Deus dar uma chance. Através de Noé, um homem que agradou a Deus. É o que está escrito, estamos lendo aqui o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, como Enoque. Como nós estamos aprendendo, como a experiência que nós estamos tendo, o Espírito Santo nos guia em toda a justiça, em toda a verdade, e torna o homem perfeito. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Então, Noé agradou a Deus. Noé andou como o Novo Testamento, como Jesus disse, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Está aqui, de Gênesis 3 a Gênesis 6, nós lemos sobre a criação, a imagem e semelhança de Deus como filhos, andando em espírito, andando de forma perfeita. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Se Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, nós temos esse potencial. É só dar lugar, é só ter o Espírito de Deus habitando em nós, sermos batizados com o Espírito Santo, que seremos justos e perfeitos em suas gerações. Porque a profecia é que justamente aquela vida de Noé ia trazer a paz, o consolo para todas as gerações de Adão. Então o mundo não foi destruído por causa de um homem justo e perfeito, que achou graça aos olhos do Senhor. Que você também procure viver uma vida que agrade a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a meta, a missão, o que nós precisamos é agradar a Deus, é servir a Deus, é louvar a Deus, é nos alegrar em Deus. Fazer festa e convidar Deus em primeiro lugar. Fazer o culto. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Só a Ele servirá, só a Ele prestarás culto, nos alegrando na sua presença, louvando a Deus em todo o tempo, cantando louvores, celebrando ao Senhor com alegria. Sendo justo com Deus, tratando a Deus com a justiça, com a glória devida ao seu nome. Ele é tudo para nós. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o autor da nossa vida. Ele é o Senhor da criação. Ele é o autor da criação de tudo, da nossa vida. Nós éramos pó. Antes do pó, o nada, sem forma e vazia. E Deus nos deu tudo. Ele é digno de tudo, de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E Noé
andava com Deus. Então o Espírito de Deus, que ali na criação, em Gênesis 1, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E Deus estava criando. Haja luz. Ali estava Cristo. Ali estava o Messias. Ali já estava a palavra, o verbo de Deus. Tudo será criado através dele, nele, como filhos. A grande bênção de Deus é nos criar para sermos filhos, com esse potencial. Então nós vamos poder andar com Deus, morar na sua casa, como filhos, habitar eternamente com Deus. E para chegarmos a esse ponto, temos que ser salvos pela palavra e pelo batismo com o Espírito Santo, para andar com Deus e caminhar para a Nova Jerusalém, para o lar da glória, para a presença de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador, aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.